Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar com você algumas estratégias que eu utilizaria se eu estivesse começando a estudar agora para a prova da Polícia Civil do Espírito Santo ou mesmo se eu já estivesse estudando, inclusive estratégias que eu utilizo na mentoria. Então fica até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua preparação. Porque eu quero que você chegue competitivo para você alcançar você só precisa de uma vaga das 1.052 que estão sendo prometidas. Combinado? Antes, só dá aquele like, por favor, deixa o seu comentário, fala se esse vídeo te ajudou de alguma forma e também, por favor, se inscreva se você ainda não está inscrito, porque vai me ajudar muito que esse canal cresça e eu consiga trazer mais conteúdos. Enfim, aquela coisa de sempre. Vamos ao vídeo. Primeira estratégia: não perca tempo com muita teoria. Quando estamos num pós-edital, na verdade é um pré-edital que é quase um pós-edital e temos pouco tempo, nós precisamos de otimizar ainda mais, ter um estudo cada vez mais estratégico. E a primeira estratégia que eu trago para você aqui é que você precisa de tomar muito cuidado com o tempo que você gasta com a teoria. Primeiro porque a gente não sabe a importância que aquele assunto que você está estudando tem na prova. É claro que existe hoje várias formas de você descobrir qual é a importância que aquele assunto tem. Inclusive na mentoria a gente faz isso, a gente já dá isso tudo mastigado, né? Ó, isso é muito importante. Perca tempo com isso. Isso aqui não é muito importante, vamos passar mais rápido. Então, é imprescindível que você faça essa diferenciação para você não gastar muito tempo com uma teoria de assunto que às vezes nem vai ter questão na sua prova. Isso é muito comum e eu acredito que é o erro número 1 de quem me procura para saber um pouco mais da mentoria. É gente que às vezes está estudando há 6 meses, mas simplesmente não evolui, não avança. E o pior erro que pode acontecer é sair o edital e você não ter estudado ali, sei lá, nem pelo menos 50% do edital, claro, é a estratégia que eu utilizo. Então, acredito que você tem que tomar muito cuidado com o tempo que você está perdendo com o estudo teórico. Segundo ponto, você precisa de tomar cuidado com a quantidade e a proporção dos seus estudos entre teoria e questões. Resumindo, faça mais questões. Algumas pessoas têm facilidade de fazer o estudo reverso, que é aquele estudo a partir das questões. Eu, particularmente, não gosto numa regra geral, mas existem exceções. Algumas matérias, como informática, algumas matérias de direito também, ou alguma matéria que você possa ter algum tipo de afinidade, ou que você já tenha, ou porque você já viu, ou porque você tem um tipo de facilidade, de você conseguir fazer o estudo teórico, eu te indico que você faça isso. Você precisa de, como o nosso tempo ele é limitado, você precisa de ganhar tempo. E você vai ganhar tempo sempre naquelas coisas que você consegue. Então, se você tem um assunto que você tem um pouco mais de facilidade e você consegue passar por uma teoria mais rápido, você vai ganhar tempo ali estudando, talvez por videoaula, uma raciocínio lógico, matemática que você tem mais dificuldade, ou português, que pode ser o seu problema, que você não teve uma base. Tô citando os problemas que provavelmente você tem, que todos os meus mentorados também têm, então eu já conheço. Então você vai gastar mais tempo, você vai ganhar tempo em alguma coisa e gastar mais tempo em outra. E isso indica que você precisa de fazer questões. E por que eu estou falando isso? Porque você precisa de focar proporcionalmente o seu estudo em questões, principalmente daqueles assuntos que você consegue fazer esse estudo reverso. Se você conseguir ganhar um tempo nos assuntos ou numas disciplinas como um todo, através de um estudo mais rápido para ir para as questões e fazer mais questões, é preferível. E se Aline, eu não tenho nem facilidade e nem tenho dificuldade. Eu estou assim em todas as matérias. O que eu faria? Colocaria uma proporção de estudo uma teoria mais rápido, ou através de uma degravação de uma videoaula, ou através de uma inteligência artificial, ou através de um PDF resumido, você faz um estudo mais rápido da teoria e parte para as questões. Isso, com certeza, é uma estratégia que vai fazer com que você avance muito rápido no edital, para que, quando ele for publicado, você não esteja muito atrás. Estratégia número 3. Crie uma lista de dificuldades. À medida que você for estudando, é importante que você. Eu sempre falo, gente, que vocês precisam de ser os maiores conhecedores do próprio estudo de vocês. Apesar de, por exemplo, eu vou sempre falar da mentoria porque é mais fácil para mim dar esse exemplo. Com os meus mentorados, apesar de eu orientá-los ao que fazer, como estudar, qual é a proporção das coisas que eles devem fazer, eles são os próprios donos dos estudos. Cada um de vocês precisa de saber o que vocês têm dificuldade. Por exemplo, se eu chegar e conversar com você, você sabe o que você tem mais dificuldade dentro do direito administrativo? Você tem que saber de qual, você tem que saber. Claro que à medida que você for estudando, você vai sabendo isso, mas você precisa de ter uma listinha dos seus pontos fracos em cada uma das matérias. E como você pode fazer isso? Você pode fazer isso à medida que você for estudando. Então, você está estudando, para você que está começando a estudar agora, vai estudando e vai avançando. A gente não pode, tipo, agarrar num assunto e parar ali até que você se sinta preparado para passar para o próximo assunto. Isso não existe, ok?
Então, você faz assim, estudou o assunto 1. Ah, Eline, eu senti que eu fiquei com um pouco de dificuldade. Não tem problema, vamos para o assunto 2 e sinaliza. Eu preciso de voltar naquele assunto, naquele ponto, tal, tal, tal. Que você precisa, então, de fazer, você criar essa lista de dificuldades. Você pode perceber isso à medida que você for fazendo questões, ou durante o próprio estudo teórico, ou através de outras estratégias que você pode, aonde você pode perceber que você está com dificuldade e você vai fazendo uma lista. E aí, toda vez que você tiver um tempo a mais, você pode voltar nessa lista e ir batendo ponto a ponto. Porque, assim, o estudo, gente, para um bom rendimento em concurso público, tudo precede de uma boa organização e conhecimento e saber, através de números, de dados, como que você está. Então, você precisa de fazer uma lista. O que eu tenho dificuldade em cada um dos assuntos e cada uma das disciplinas. E você vai construindo isso. Isso, inclusive, vai servir lá na frente, num pós-edital, para você fazer uma revisão mais aprofundada ou a mesmo voltar na teoria daqueles assuntos que você sentiu que você tem dificuldade e também, obviamente, que cai mais na prova. É claro que se você vê que um assunto você não entendeu, mas você praticamente não viu questão daquilo, você deixa pra lá, você não precisa nem de voltar. Então, essa é uma estratégia que, com certeza, vai fazer muita diferença e vai te ajudar muito no pós-edital. Estratégia número 4. Utilize mini simulados como forma de diagnóstico. Na mentoria, eu utilizo o que eu gosto. Eu não gosto, gente, desse negócio, eu vou ser bem sincera com você. Eu não gosto desse negócio de ficar fazendo muitos simulados, tá? Eu não utilizo isso como um método, na verdade, como uma técnica. Não é técnica, como uma. Utilizo os mini simulados como uma estratégia, como uma ferramenta de diagnóstico para saber como que os meus mentorados estão. Por exemplo, vamos dizer que você me mandou uma mensagem, que inclusive o link tá aqui na descrição desse vídeo, se você quiser saber como que funciona a mentoria. Você me mandou uma mensagem, ou você entrou na mentoria, e eu quero saber como que você vai falar para mim. Aline, estou boa já. Já estudei toda a teoria de processo penal e tô me sentindo tranquilo, mas direito penal não. Eu falei assim, vamos fazer assim? Faça os meus mini simulados. E nesses mini simulados é uma quantidade X de questão de todos os assuntos que você já estudou, pra gente visualizar, pra gente entender com números como que você está realmente em cada um dos assuntos. Vamos dizer processo penal. Então vão ter X questões de inquérito policial, ação penal, prisões, provas, para eu entender como que você tá. E a partir disso, eu criar estratégias de estudo para você. Então como que você pode fazer isso sozinho? Se você tem uma plataforma de questões, algumas plataformas de questões como o Concurso, por exemplo, você pode pedir para ele criar um simulado para você. Você coloca qual é o assunto, quais são os assuntos, qual é a disciplina, quais são os assuntos, quantas questões você quer. Ele cria para você, ele pega questões e cria para você. Na mentoria eu faço isso, questão por questão, individualmente, para eu, né, enfim, mas você pode fazer isso. Se você tiver alguma outra plataforma, como o Projeto Cafeira, também tem os mini simulados, eu não sei se tem de tudo, tá, gente? Mas enfim, você pode usar ferramentas para te ajudar a entender, a diagnosticar como que você está em cada uma das matérias, das disciplinas, para assim você focar naquilo que você sabe que você não está bom. Principalmente, isso é principalmente para quem já está estudando há um tempo, já bateu todo o edital. Você precisa de saber o que você vai priorizar. E você só vai saber isso, não é com base no seu achismo, porque às vezes você acha que você não aprendeu o suficiente sobre um assunto e você vai fazer questões e o que você sabe já é o suficiente para você acertar na prova. Então, a gente não pode se basear apenas em achismo, a gente precisa de parar e analisar isso com números. E nada melhor do que fazer os simulados. E qual é a diferença de simulados para questões? Eu sempre falo aqui, simulados é aquele que você faz como se fosse prova, você faz e depois você corrige. Quando a gente vai fazer questões, nesse site de questões, a gente pelo menos na metodologia que eu utilizo, a gente lê a questão, tenta fazer, depois vai lendo as respostas, e aí depois passa para a próxima, no mini simulado, e nos simulados não. Você tenta fazer como se fosse uma prova e depois você corrige. Isso é excelente para você entender como que você tá e traçar estratégias a partir disso. Estratégia número 5. Focaria nas básicas. Isso é, ficaria muito bem em português, raciocínio lógico e informática. Porque essas matérias, elas vão vir na sua prova com certeza. E a gente sabe que provavelmente vai ter uma importância, né? Aline, direito e a tal da contabilidade. Gente, eu não tô falando que isso não é importante. Eu estou falando para vocês que eu, hoje, adotaria a estratégia de ter certeza que eu estou bem em português, raciocínio lógico e informática. Se você tem uma dificuldade em uma dessas 3 matérias, eu focaria neste momento de pré-edital em ficar muito boa nelas. Até porque no pós-edital você vai precisar de tempo para se adequar às mudanças que a gente espera que vá vir. A gente não sabe como que vão ser essas mudanças, a gente não faz nem ideia, mas a gente sabe que vão vir. Então, se você ficar nas básicas que a gente tem certeza que vai vir, por exemplo, se você sabe que você tem dificuldade em português, e a gente sabe que a Banca IBAD em português cobra bastante aquela parte da gramática, que é a morfologia, a sintaxe, se você tem dificuldade, é melhor que você volte na teoria, se for preciso, você volte e construa sua base nessas matérias agora, porque no pós-edital provavelmente não vai dar tempo. Então, eu faria isso, ficaria muito boa nessas 3 matérias, ou focaria mais tempo, claro, gente, tudo leva-se em consideração o tempo que você tem disponível para estudar e como que você já está nas outras matérias. Mas eu focaria com certeza em ficar muito boa nessas 3 matérias, até porque elas também são matérias que você não fica boa de um dia para o outro.
Os direitos tem coisa que você, caiu tal assunto, você consegue estudar o que mais cai, você consegue, em direito, muita coisa você consegue acertar a questão só com letra de lei, mas português, raciocínio lógico, não é assim. E informática é muito grande, muito amplo e você precisa de fazer muitas e muitas questões. Estratégia número 6. Plano de leitura da lei seca. Eu te indico a não negligenciar essa parte dos seus estudos. O plano de leitura, a leitura da lei seca, ela pode ser feita juntamente com as questões e o estudo teórico, ou você pode fazer à parte. Quando você está estudando ainda a teoria, eu gosto sempre de colocar a leitura da lei seca junto com o estudo teórico e também junto com as questões. Agora, se você já estudou tudo, se você já bateu todo o edital, eu criaria um plano de leitura, e alguns cursos preparatórios já têm isso, o DSO, por exemplo, eles têm um plano de leitura, e faria uma leitura apartada da letra da lei, que é extremamente importante que você tenha esse hábito, porque muitas e muitas questões, principalmente de bancas como a IBAD, cobram literalidade da lei. Inclusive, eu fiz uma parceria com o Estudo da Lei Seca, que é um site onde tem as principais leis, muito legal, bem interativa. Eu fiz essa parceria para os meus mentorados, mas eu vou ceder esse desconto também para vocês. Se vocês têm um desconto na assinatura mensal de 20%, eu vou deixar o link aqui e o cupom. Se vocês tiverem interesse, passa lá, conhece, porque assim, é excepcional. Fica gostoso, você lê a lei, você vê com interpretação, com jurisprudência, é bem interessante. Vou deixar aqui para vocês terem acesso também. Mas não deixe, por favor, de estudar de jeito nenhum. Essa estratégia 6 é muito importante para fazer com que você realmente tenha um avanço na sua porcentagem de acertos em direito. Isso é essencial, não deixe de fazer. 7ª estratégia e a última. Se prepare para a reta final. Estamos para viver o split final de uma preparação para concurso. Eu não sei há quanto tempo você já está se preparando, eu não sei se você já enfrentou um pós-edital. Ele tende a ser pegado, ansioso. É assim mesmo. Se prepare emocionalmente para isso. Se blinde daquilo que vai te ser gatilho para você ficar mais ansioso, mais ansiosa, mais nervosa. Desative rede social, foque na sua preparação, pense que você está construindo o seu futuro e, se for possível, se cerque de pessoas que vão te ajudar e te apoiar. Eu sempre falo que uma das coisas que eu acho que uma das maiores vantagens indiretas de você estar no grupo de mentoria como o nosso é você ter esse apoio, esse suporte emocional e de amigos, sabe? Que pessoas que estão criando amizades, eu com eles e vocês como um todo, porque faz muita diferença. A parte emocional, eu digo que muita gente já está preparada para essa prova, mas é o emocional que vai dizer se você vai ter a sua vaga ou não. Então, cuide disso, cuide da sua mente, cuide do seu coração. Obviamente, eu poderia aqui falar milhões de outras coisas, principalmente o TAF. Depois eu vou fazer um vídeo só falando do TAF, porque não é brincadeira, nesse edital pode ser que venha barra também. E o fato de vir barra já vai eliminar muita gente, porque principalmente mulheres têm dificuldade de fazer barra. Conheço gente que é crossfiteira, que não está conseguindo fazer a barra ainda. Então, não negligencie isso, não negligencie a sua parte emocional, porque é ela que vai te colocar nas vagas também. Deixa aqui o seu comentário, fala se esse vídeo te ajudou e se eu posso te ajudar de mais alguma forma. Se não me segue ainda no Instagram, me segue lá, que eu tô sempre abrindo caixinha e lá eu consigo me relacionar mais com vocês. Quem me segue sabe que eu gostaria muito de ajudar todo mundo, de ficar próxima de todo mundo, e quem tá sempre lá comigo e tá sempre pedindo ajuda, eu tô sempre ajudando com o maior prazer. E se você quer saber da mentoria, já sabe, o link tá aqui embaixo. Te espero. Beijo, boa preparação.